De onde vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Há no coração da humanidade um vazio existencial, e muitos se perguntam: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? A própria ciência investe tempo, esforço e muito dinheiro em suas pesquisas, tentando descobrir de onde o homem veio, sem porém obter uma resposta real e concreta. Na teoria de Charles Darwin, o homem teria vindo do macaco. Se o homem veio da evolução do macaco, por que ainda existe toda espécie de macaco se eles evoluíram? Porque a teoria não é verdadeira. São muitas as imaginações dos homens e as suas filosofias diversas, sem uma resposta verdadeira e real. Mas existe um livro, o livro de Deus, que nos dá a resposta verdadeira a cada uma delas. Vamos ver o que a Bíblia, o livro de Deus, nos diz. Primeira pergunta: de onde eu vim? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o sopro de vida. E o homem passou a ser um ser vivo. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. No princípio, quando nada existia, disse Deus: haja. E o céu, a terra, as plantas, os animais, as estrelas, o sol, a lua e a separação das águas vieram existir pela ordem de Deus. Então formou Deus ao homem com suas próprias mãos, moldando um boneco de barro. O homem não tinha vida, mas ao soprar Deus o sopro de vida em suas narinas, o homem passou a ter vida, valor, semelhança de Deus. Deus o criou para ser família com ele, como um pai e seu filho. Viemos de um projeto de Deus, viemos de suas próprias mãos. Segunda pergunta: por que eu estou aqui? Tomou, pois, Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden, para o cultivá-lo e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tudo estava pronto, toda a provisão de Deus para o homem em sua presença estava. Só o que o homem precisava fazer: cultivar e o guardar. Deus também deu ao homem o direito de escolha. E disse Deus: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, o teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele. Disso depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. Pois bem, aqui temos a provisão, o cuidado, o ensino do nosso Deus, o nosso Criador. Se seguirmos as suas instruções, estaremos bem. Para seguir, preciso conhecê-la. E como posso conhecê-la? Estudando a sua palavra, amando a sua presença, dando ouvido à sua voz, procurando viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele em todo o tempo. Jesus nos ensina em sua palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 13, para construirmos nossa casa espiritual, na rocha. Esta rocha é Jesus. Através de Jesus nos aproximamos de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. E em 2 Timóteo, a palavra de Deus nos diz no capítulo 3, versículo 16, que ela é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Deus nos colocou nessa terra e não nos deixou só. Pelo seu Espírito tem se comunicado com o homem, dado inspiração para escrever a sua palavra. E pela sua palavra Ele nos ensina a tomarmos decisões que nos abençoam. Ele nos ajuda. Pelo seu Espírito nos fortalece, porque Ele nos ama. Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E todos quantos creem em Jesus são feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Estamos aqui porque Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. E como um aluno em sala de aula em uma faculdade, assim nós precisamos nos preparar para vivermos uma eternidade, uma vida sem fim na presença de Deus. O que precisamos é confiar naquele que nos criou, nos salvou e supre todas as nossas necessidades. Deus dá àquele que o busca uma vida de paz e bênção, no meio de uma terra, uma geração tão contaminada pelo mal. Deus nos ama e como um pai que jamais abandona os seus filhos, Ele nos protege e nos guarda. Há uma luta espiritual enquanto aqui estamos, pois três são os nossos inimigos. O inimigo do homem, a carne que luta para fazer a sua própria vontade, o que lhe agrada, prazeres enganosos. O mundo que atrai pelas fascinações das riquezas e pela liberdade de que tudo se pode fazer, sufocando assim a palavra de Deus. E o diabo que em todo tempo tenta seduzir com artimanha, tentando enganar o homem. Não devemos nos enganar. A Bíblia nos diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o fim dele é caminho da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Sejamos, pois, sempre atentos, vigilantes, procurando sempre fazer a vontade de Deus. Terceira pergunta: para onde eu vou? Céus ou inferno? A Bíblia nos diz que há dois caminhos e a escolha é nossa. Se escolhemos a Deus, Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, confia em Deus e confia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai-vos também. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Bem-aventurado quem lava suas vestes para que tenha o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21, versículo 7. Jesus deu a sua vida para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e subiu ao céu junto ao Pai. E lá ele está preparando um lugar para todo aquele que o ama e obedece a sua palavra. E um dia Jesus, ele voltará para buscar todo aquele que lavou suas vestes, isto é, aquele que ouviu a voz de Deus e entregou a sua vida a Jesus. Jesus, água viva, e pela sua palavra, ele muda o nosso modo de viver. E assim deixando o pecado e buscando a santidade. Então este, junto com Jesus, entrará na cidade celestial pelas portas e se alimentará da árvore da vida junto à presença de Deus. Este é um vitorioso. Este é o propósito de Deus para a humanidade. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos supre e é Ele que nos prepara para as riquezas celestiais. Mas se o homem for rebelde, desprezando assim o propósito de Deus e fazendo a sua própria vontade, a Bíblia diz que seu fim será. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que age como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Hoje temos a oportunidade de escolha. A quem eu vou servir? Para onde eu quero ir? Se a tua escolha é seguir a Deus, faça esta oração. Querido e amado Deus, compreendi o teu propósito para a minha vida e eu desejo te servir de todo o meu coração. Aqui eu estou para receber o teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Eu peço-te perdão de todos os meus pecados. Ensina-me a tua palavra e ajuda-me a viver em santidade, fazendo assim a tua vontade, te honrando e te servindo, adorando-te todos os dias da minha vida. Amém. Quero te dizer que tu tomaste a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar, pois entregaste a tua vida ao Senhor da vida. E com Ele tu terás vitória nessa terra. E com Ele tu terás uma eternidade gloriosa. Neste momento eu quero te dizer que os anjos no céu fazem festa, porque assim a palavra diz, que quando uma pessoa aqui na terra se arrepende de seus pecados e com humildade reconhece que não pode viver sem o Criador e entrega assim a sua vida ao Deus único e verdadeiro, então os próprios anjos se deliciam na presença de Deus junto à alegria do nosso Salvador, com a alegria da salvação da tua alma e da minha alma. Obrigado a Deus. Amém.